Boa noite, pessoal. Como é que vai? Mais uma aula aqui para a gente começar a entender melhor o conteúdo, né? E o tema de hoje, a gente vai falar sobre o trabalho, né? Essa palavra, né, que é tão pertinente nos dias atuais, né? A gente escuta todo dia, né? Ah, vamos fazer um trabalho, vamos entrar numa empresa, vamos montar uma empresa, vamos fazer um trabalho em nossa casa, mas desde quando essa palavra, né, ela é utilizada realmente, desde quando, em sociedade diferente, né? Então a gente vai tratar de tudo isso, e é interessante que a gente vai começar desde o início, né, das sociedades antigas, até o desenvolvimento, né, até chegar aos dias de hoje, né, principalmente no mundo da indústria, no mundo da desenvolvimento tecnológico, o trabalho no Brasil, qual a situação, né? E a gente também tem uma ideia de fazer a pergunta de como será no futuro, né? Então, logo aqui no primeiro, na primeira, a gente tem algumas perguntas, né? Há sempre muitas perguntas a fazer sobre o trabalho. Por exemplo, por que ele existe? Quem inventou? Né? Seu significado é semelhante nas diferentes sociedades? Bom, de acordo com o tempo, de acordo com a época, de acordo com diferentes sociedades, ele tem uma conotação diferente. Mas, em alguns casos, se assemelha, em outros não. Então, vejamos. O trabalho nas diferentes sociedades. Ó. Em nossa sociedade, a produção de um objeto envolve uma complexa rede de trabalhadores e de trabalho. Outros tipos de sociedade apresentam características bem diversas, como veremos a seguir. Né? Então, nessa foto aqui, ó, a gente já tem um campo de cultivo de trigo na Índia, a foto de 95, né? Em 2001, né, uma panificadora no Brasil. Veja que aqui, esse da Índia é um trabalho aqui ainda bem rudimentar, mesmo nos dias atuais, né? Mas é uma coisa, um trabalho milenar, né, a produção de trigo, igual como se era há 3 mil, 4 mil anos atrás, né, 5 mil anos atrás, e a panificação. Os dois, com a panificação hoje, a gente já pode dizer, existem as grandes indústrias, como existem as padarias nos bairros, mas hoje o processo é todo mais sofisticado do que quando era há milhares de anos atrás. Mas tudo é trabalho. Né? Então, da mesma forma como existe nas sociedades diferentes, existe também, como existe a panificação industrial hoje, existe também a panificação em algumas sociedades, e até aqui mesmo no Brasil, as panificações caseiras, né, familiares, mas não deixa de ser um trabalho, independente da característica que seja essa panificação, ou do plantio do trigo, ou da produção do pão caseiro, ou da produção do pão da padaria da esquina, ou da produção do uso do trigo, né, nas grandes indústrias de massas, biscoito, macarrão, e por aí vai. Mas tudo isso tem a palavra só. Qual é a palavra? É trabalho, né? Então, veja que é simples e, ao mesmo tempo, é complexo. Como é que a gente pode entender melhor isso? Vamos lá, para outra página. Vejamos, ó. Lá nas sociedades tribais, né? É bom que se entenda que ainda hoje nós temos sociedades tribais que têm. Isso não importa se é uma sociedade tribal aqui no Brasil, lá no Amazonas, na região centro-oeste, ou lá numa comunidade da África, lá da Austrália, da América Central, ainda temos comunidades tribais, né? Então, ó, como é que funcionava? As sociedades tribais diferenciam-se uma das outras em muitos aspectos, mas, em geral, não são estruturadas pela atividade que, em nossa sociedade, denominamos trabalho. Eles têm o seu modo de vida, eles trabalham lá, mas não é igual. Por quê? Porque aqui é diferente. Veja bem, continuando aqui a leitura para que vocês entendam melhor. Ó, nelas, todos fazem quase tudo.
e as atividades relacionadas à obtenção dos que as pessoas necessitam para se manter integram-se a todos a esfera da vida social. Ou seja, não existe uma tarefa específica de cada pessoa nessas comunidades. Tanto as comunidades tribais antigas, como as atuais. Por que é que a gente está falando em comunidade tribal? Existe comunidade tribal nos dias atuais? Existe sim, gente. São aquelas comunidades simples, com poucas pessoas, que não passam de 200, 300, no máximo 1.000 pessoas, estourando as maiores. Mas todas elas têm as características pequenas. Elas não têm a mesma ligação que uma sociedade complexa, como, por exemplo, o nosso Cariri aqui possui, né? Como é que a gente pode entender melhor isso aqui? O básico lá deles, desses trabalhos deles, é que eles se integram de todos os aspectos. Então, por exemplo, uma sociedade aqui, nós que somos aluno professor, a gente se integra, né, na sociedade do trabalho como um todo aqui, mas não diretamente. A gente se integra indiretamente. Quando você compra uma roupa, né, quando você compra 1 quilo de arroz, né? Aí a gente está se integrando na sociedade, mas não é integral, é parcial, indiretamente. Nas tribais, não, elas se integram de todas diretamente em todas as formas. Não tem como se separar, porque todo mundo no dia a dia ali está tendo contato um com o outro. Mas existe trabalho nessa comunidade simples. Veja lá, vamos agora para quem fez os estudos científicos sobre isso. E é por isso que a gente está aqui. E é bom que nós estamos falando aqui dessa sociedade, sociológica e tudo mais, mas nós estamos falando filosoficamente. Por quê? Porque é um conhecimento. O ser humano está envolvido psicologicamente, economicamente, religiosamente, sexualmente, porque existe a reprodução sexual dessas comunidades, e tudo baseado na mão de obra do trabalho, certo? Então, ó, o que é que o Marshall diz sobre isso? Ele chama essas sociedades antigas, né, como sociedades da abundância, né? Ele bota entre aspas e diz também, ou sociedade do lazer. Por que é que ele diz isso? Procura entender, ó. Pois seus membros têm todas as necessidades materiais e sociais satisfeitas, dedicando um mínimo de horas ao que chamamos de trabalho. Ou seja, essas sociedades, quando elas conseguem aquilo para sobreviver, ou seja, para passar o ano, determinado período, para passar o período que não vai ter seca, passar o período que consegue fazer trocas ou vendas para outra comunidade, e assim ter o suficiente, aí ele denomina sociedade da abundância, porque ele tem o suficiente, é abundante, não precisa de mais. Diferente de um grande industrial, de um grande banqueiro, de um grande comerciante, que ele junta para conseguir dinheiro para uma coisa que ele não precisa. Ele tem muito, mas ele não precisa. É mais do que o que ele precisa. E essas comunidades não. E diferente, sociedade capitalista da atualidade continua trabalhando sem necessidade, né? Os donos do capital. Essas sociedades, não, elas param de trabalhar. Por isso que o Marshall diz, sociedade do lazer. O que isso significa, sociedade do lazer? Porque seus membros têm todas as necessidades materiais satisfeitas e assim sobra tempo. Ora, se eu não estou mais precisando, se eu já tenho o suficiente para me vestir, né? Se eu já tenho o suficiente para ter conforto, se eu já tenho o suficiente para comer, já tenho para passar o final do ano, no outro ano eu começo a trabalhar de novo, por que eu vou continuar trabalhando? Então, o resto do tempo vai ser para quê? Para lazer, para divertimento, para socializar, para pensar, para ter um contato maior com os membros daquela comunidade. Não existe a ganância, não existe a avareza, é diferente. É um socialismo, né? Então, ó, a explicação para o fato de membros das sociedades tribais trabalharem menos do que nós, né, da atual, da capitalista, está no modo como se relacionam uns com os outros e com a natureza. Ou seja, há um respeito maior com a natureza, né? Diferente da sociedade capitalista, que é predatória, apesar de que a gente está vendo mudança da preservação da natureza em algumas sociedades, né, modernas.
muito tempo atrás, né, nós vamos ter na sociedade da escravidão e da servidão, né, milhares de anos atrás, né, na sociedade grega e romana, né, o que a gente chama de sociedade clássica, a mão de obra era escrava. Como assim era escrava? Porque os escravos eram conseguidos pelos inimigos de guerra. Quando dominava a terra, dominava determinadas regiões, os gregos e romanos, que são as clássicas ocidentais, aquelas pessoas aprisionadas eram, ou continuavam em sua região trabalhando e produzindo para quem? Para os dominadores, que eram os romanos e gregos, né? Ou eles eram levados para a cidade onde era a sede do seu império. No caso, as cidades romanas e da Península Grega, né? Então, os escravos garantiam a produção para os dominadores, porque eles, por um motivo ou outro, foram vencidos nas batalhas de dominação por novas terras. Então, os gregos utilizavam diferentes termos para expressar suas concepções de trabalho. Então, por isso que nós temos hoje a palavra trabalho laboral, labor, né? Que significa, no grego, esforço físico. Poiesis, atividade manual, né? Que não era mental, porque os gregos tinham a sociedade dominante, que era a que pensava. E era até, digamos assim, vergonhoso trabalhar laboralmente, né? Os artesãos, os agricultores, né? Que a gente tinha, que eles chamavam também de praxis, né? A atividade do discurso. Então, eram várias formas, né? A praxis, na verdade, era você, na teoria, dizia o que era para fazer, para eles fazerem essa atividade, né? Isso na Grécia e Roma Antiga, né? Na sociedade medieval, quando o Império Romano e o Império Grego eles se dissolvem, né? Invasão de outros povos, né? E aí esse império ele se dissolve, nós vamos ter um modo de trabalho diferente, que é o que se chama de Idade Média, que é mais ou menos do ano de 400, 500 até 1300, 1400, é o que a gente chama de Idade Média. É um período onde o trabalho muda. Esses novos povos passaram por um processo muito diferente do que era no período grego e romano. Por quê? Porque aqueles antigos agricultores, aqueles antigos artesãos passaram a ser pertencentes não mais a seus donos como escravos, mas sim agora eles pertencem à terra. Então a terra passa a ser o principal meio de produção. Tudo era tirado da terra, o comércio diminui muito nesse período. São praticamente aí quase 1000 anos sem nenhuma novidade tecnológica. A Europa, né, medieval, ela se fecha com medo de invasões bárbaras, notadamente aí um período, os Vikings, por exemplo, quem assistiu aí às séries, né, filmes sobre isso, né? Então, os trabalhadores tinham direito ao seu usufruto, ocupava a terra, mas ele não era dono da terra. Uma parte do que eles produziam tinha que entregar aos senhores. Esses senhores possuíam terras, grandes fazendas, chamadas de feudo, senhores feudais. E assim, ele não tinha para onde ir, porque a terra, ele trabalhava para a terra, uma parte da semana para o senhor, uma parte da semana para ele, né? Então, o que predominava, né, um sistema de deveres para o servo, para com o senhor e deixe para com aquele. Ou seja, tinha tanta invasão, tinha tanta disputa por terra, tinha tanta briga entre povos, que um ficava para produzir, e isso, lógico, vai ter a ideologia da Igreja Católica nesse período, e o outro, que é o senhor, vai tentar proteger aqueles servos, né? Era uma troca de favores. Veja que o servo era livre para ir para onde ele quiser, né? O escravo não. Mas ele não vai, porque ele está preso à terra, né? Se a gente trouxer para os dias de hoje, vamos fazer uma comparação assim, aqui, mais rápida, e uma comparação simples, não é complexa, mas lá na frente a gente vai falar, que
vai ser no próximo tema e não o de hoje, o, o operário da indústria, o operário do comércio, ele também é livre, igual o servo da Idade Média. Mas ele não vai, ele está preso a quem? Ao seu patrão. Por que é que ele está preso se ele pode ir embora? Porque se ele for, ele fica sem receber o quê? O pagamento, o salário. Porque ele está vendendo sua mão de obra para alguém que está comprando sua mão de obra. Seu corpo passa a ser uma mercadoria. Por isso que ele não vai. Ele não sai da fábrica, ele não sai do comércio, de onde ele é empregado. Ele também está preso. Não é a terra, mas agora a outro meio de produção, que é a indústria. O capital. Ele vende sua mão de obra, ele vende seu corpo. Ele mesmo passa a ser uma mercadoria. Então, gente, ó, da antiguidade até o fim da Idade Média, 1400, 1500, é uma transição de mudança. A Idade Média até a Idade Média, quando é a transição para chegar ao fim, 1300, 1400, 1500, 1600, é em torno de 400 a 500 anos de transição, essa transição para o sistema capitalista comercial. Veja como deu trabalho e como isso foi mudando na cabeça das pessoas filosoficamente também. Então, da antiguidade até o fim da Idade Média, o trabalho não orientava as relações sociais, né? Estas se definiam pela hereditariedade, pela religião, pela honra, pela lealdade e pela posição em relação às questões públicas. Aí eu vou explicar para vocês o que é que está escrito aqui, ó. O trabalho não orientava as relações sociais, né? Da antiguidade até o fim da Idade Média. Aí, já pensou, da antiguidade aí até o fim da Idade Média vai dar aí mais de 3.000 anos. Porque o fim da Idade Média começa a desmoronar em 1300, 1400, 1500, 600, nessa transição que eu falei agora há pouco. Então, como assim se dava, não orientava as relações sociais? Ou seja, uma pessoa se relacionava com a outra, né, mas não era por causa do trabalho. Né? Você tinha ligação com determinado setor da cidade, você tinha ligação com determinadas outras pessoas, mas não era por causa do seu trabalho. Né? É tanto que um grande comerciante, às vezes ele não tinha intimidade nenhuma ele tinha mais dinheiro, mas não tinha intimidade nenhuma com, por exemplo, uma pessoa da nobreza, um grande fazendeiro, que às vezes nem sabia ler e escrever. Então, como era que fazia as relações sociais? Como é que funcionava? Estas se definiam pela hereditariedade, ou seja, você é filho de fulano de tal, mesmo que você fosse pobre, mas você continuava na nobreza, porque tinha nobre que empobrecia por motivo de guerra, por motivo de doença, né, partilha, tomavam suas terras, ou seja, pela religião também, porque quem entrava muitas vezes na igreja, ou não importa qual tipo de igreja, né, se era lá no Oriente, se era no Ocidente, né, não importa a religião aqui, por ele ser um alto escalão da igreja, aí é que ia dizer como era que ele se relacionava, e não pelo trabalho. Outra coisa também é pela honra, né? Que tinha muito essa questão da honra na época, do heroísmo, de você ser forte porque você participou, a sua família é uma família honrada porque ela fez parte de uma batalha, ou então porque de muitos anos secularmente, só o sobrenome já fazia com que você já tivesse um relacionamento diferente. Então, pela lealdade, né? E pela você ser leal a um determinado chefe, a um determinado senhor, a um determinado rei, a um determinado nobre, né? E pela posição em relação às questões públicas. Elementos que permitiam a alguns viver do trabalho dos outros. Então, você, às vezes, nem era da alta sociedade, nem era rico, mas por você estar dentro desse meio, né, você permitia ter pessoas que trabalhassem para você não ter que fazer nada, porque não era honrado pegar trabalho pesado. Então, gente, já a sociedade moderna, aí você pergunta, professor, e quando é a sociedade moderna? É aquela transição que eu falei. O feudalismo, a Idade Média, começa a se desintegrar, as relações de trabalho começam a desintegrar, 1400, agora há pouco tempo, né?
1.400, 1.500, 1.600, 1.700, por aí, ó. Nós já vamos ter um tipo de sistema diferente, que é o capitalismo. É um sistema mercantil. Nós não temos ainda indústria. Nós não temos indústria. Mas nós temos trocas comerciais. Já temos a moeda circulando fortemente. Não é que a moeda não existisse, mas ela não tinha tanta força. O que dizia que você tinha poder era terra e não dinheiro. Começa a existir bancos, começa a existir nota promissória, os empréstimos. A igreja tem a reforma protestante, né, no mundo capitalista, que faz com que isso mude, porque era pecado emprestar dinheiro a juro, era pecado o comerciante vender por um preço mais alto do que um pouco, tinha que ser um preço justo. Quando a reforma protestante tira o grande poder da igreja católica, né, o grande, né, porque a igreja católica continua com poder, as religiões protestantes tiveram a ideologia, a filosofia, a ideologia dizendo o quê? Que você vai para o reino dos céus se você vencer na vida, se você tiver dinheiro, se você tiver algum poder. Então, as pessoas puderam, então, fazer o quê? Emprestar dinheiro a juros. Já pensou uma pessoa capitalista dizer, quanto é isso aqui? Não, isso aqui para você eu vou fazer mais barato, porque senão eu vou para o inferno. Não vai. O capitalista não quer saber se Deus está olhando, se existe céu e inferno nessas horas. O capitalista, ele não importa o comerciante, se ele é religioso ou não. Não importa se ele é católico ou se ele é protestante, né? Se ele é crente, qual seja a sua religião. Ele quer ganhar dinheiro, né? Do mesmo jeito que os árabes, os muçulmanos, não querem saber disso, se Mahomé vai olhar, se Jesus Cristo vai olhar. Eles querem lucrar, porque eles querem vencer. Então, isso é uma ideologia, é uma filosofia que muda essa transição do feudalismo para o capitalismo, que é nesse período que eu disse, 1300, 1400, 1500, 1600, e isso antes de existir as indústrias. O que existia o tipo de trabalho aí manual era o trabalho do artesão, não existia ainda, existiam as oficinas, os ofícios, por isso que a gente chama de oficina hoje. Os ofícios, cada pessoa tinha os ofícios, e tinha as associações de ofício. Então, com isso, praticamente, lá na Europa, o trabalho compulsório, obrigatório, o trabalho escravo, ele se acaba. Agora, o engraçado é que esse mesmo sistema que se acaba lá, no sistema europeu, de sistema escravo, né, o escravo mesmo, inclusive, o europeu, o escravo que escravizava o próprio europeu, né, como os gregos, que aquele povo da Europa tudinho foram escravos, né, depois foram servos, e depois passaram a utilizar o trabalho escravo africano. Mas lá na Europa acaba, mas aqui na América, eles continuam ganhando dinheiro em cima do trabalho dos africanos. Mas só que com dinheiro, vendendo mercadoria feita pelo trabalho. Né? Então, é o fim do serviço compulsório. Mas aí, para poder acabar com esse serviço compulsório escravo, era preciso convencer as pessoas de que trabalhar para os outros era bom. Ou seja, aí é onde entra a filosofia da ideologia, de dizer que trabalhar para uma pessoa, né, e aí você vai se dar bem na vida, que você vai vencer, quando na verdade a gente não sabe. Vence quem já tem dinheiro, quem tem um poder político, né, quem tem um poder econômico. Jamais o operário ele vai achar bom trabalhar. Ele vai achar bom trabalhar para não morrer de fome. Quem é que vai dizer que é bom trabalhar, pelo amor de Deus? É bom ganhar dinheiro no sistema capitalista, né? Então, e aí passou a existir as ideologias, as filosofias, dizendo que era bom demais trabalhar para os outros. E isso foi quebrando também a filosofia cristã, porque deixou de ser coletivo e passou a ser, aliás, deixou de ser coletivo e passou a ser individualista. As pessoas não ligavam mais para o coletivo, que é bom para mim, vai ser bom para todos e vice-versa. Não, vai ser bom só para mim. Isso é uma ideologia capitalista. E as pessoas passaram a achar que era normal ser explorado. Porque esse pensamento de deixar de ser explorado só vai acontecer no final do século XVIII, 1800 e pouco, 1900, com as grandes greves. Começa a acontecer as associações, né? Chega um ponto que isso de exploração vai ser tão grande, e as empresas capitalistas, as grandes multinacionais,
depois da indústria, vão se enfrentar a tal ponto de ir para a África, que é o novo colonialismo, ir para dominar economicamente a América Central e do Sul, a África, o Oriente, né, e ao ponto de ter a Primeira Guerra Mundial, né? Porque quem vai fazer a Primeira Guerra Mundial, né, quando esse capitalismo se firma, não são os trabalhadores, né? Não é o homem comum, não é o rapaz lá do comércio, não é o agricultor, não é o professor, não é o mecânico, né? Não é a dona de casa, né? Não é o vendedor. Não, quem vai fazer são os ricos que vão inventar a Primeira Guerra Mundial, atrás de riqueza, dominar outro país. E o povo foi obrigado a ir. Então, veja, essa questão do trabalho, ela tem dentro da história, a filosofia do pensamento do trabalho, né? A sociedade se transforma por causa disso. Então, foi preciso, então, mudar a concepção de trabalho. Né? Porque trabalho, que vem do latim, é tripalium, que era um objeto de tortura, que era um trio assim, onde você ficava igual uma cruz, por isso o nome tripalho, que depois, para a língua portuguesa, virou trabalho, do latim, né? É um objeto de tortura. Então, foi obrigado a mudar essa filosofia, dizer que o trabalho, que era visto como uma coisa ruim, de menosprezo, passa a ser visto como uma atividade que dignifica o homem. Né? Ah, o homem fica digno quem está trabalhando. Não estou dizendo que trabalhar é ruim, não estou dizendo. Eu estou dizendo que no decorrer do tempo essa palavra mudou e a classe dominante fez com que as pessoas aceitassem como uma coisa boa para todos, quando na verdade era boa só para uma parte, de verdade mesmo. Então, gente, nesse período, né, nós vamos ter as mudanças. Quais são as mudanças? Ó? A transformação dos artesãos e pequenos produtores em assalariados ocorreu por meio de dois processos de organização do trabalho: a cooperação simples e a manufatura. Ou seja, os artesãos que antes sabiam fazer tudo, uma roupa, por exemplo, sabiam da plantação do linho, da plantação do algodão, da plantação ou da criação de ovelha, fazer os fios dessa matéria-prima, né? O tear, fazer o tecido, fazer o corte, fazer a costura, fazer o tingimento da roupa, né? Dobramento. Os artesãos, eles sabiam fazer do começo ao fim esse processo, né? Fazer o vinho, a plantação o cultivo da uva, da semente da uva, né? O cuidado nas plantas das videiras, depois a colheita, depois o esmagamento, fazer o líquido, fazer a fermentação e depois fazer o vinho final, o envelhecimento. Eles sabiam fazer tudo, fazer os tonéis, né? Tudo isso eles sabiam fazer do começo ao fim, inclusive até a venda. Quando muda, a partir de 1500, 600, 700, isso aí muda tudo. Por quê? Porque eles passam a ser contratados ou terceirizados da mesma forma que é hoje. Por exemplo, a gente tem fábricas aqui, tem uma fábrica na cidade de Quixeramobim, que ela tem lá 3.000 pessoas. A fábrica ela é terceirizada de outras grandes fábricas. Eles pegam a mão de obra das pessoas de Quixeramobim e região, contratam, trabalham lá, pagam um salário básico, e aquele trabalho deles vendem para outra empresa que já coloca uma marca. Não é a mesma coisa, que aqui nós estamos falando com máquinas. Nesse período aqui, que nós estamos falando, século XVI, século XVII e século XVIII, então nós vamos ter dois processos de trabalho. Esses produtores, artesãos que sabiam fazer tudo, sabiam fazer o tecido, sabiam fazer o vinho, estou dando esses dois exemplos para ficar mais claro. Eles agora vão ser assalariados. Eles vão cooperar na manufatura. Então, como é que se deu isso? Como é que funcionava? Então, a gente tem a cooperação simples,
que é, eu vou ler e explicar. O artesão desenvolvia todo o processo produtivo, do jeito que eu disse, do vinho e da roupa. Mas trabalhava para quem financiava a matéria-prima e os instrumentos de trabalho. E mais, definia o local e a jornada de trabalho. Então, gente, vinha lá o capitalista, que tinha dinheiro, muitos desses capitalistas eram os capitalistas que conseguiram enricar, porque era um amigo dos reis, na época das grandes navegações, que foi lá, que torturou, que matou, que assassinou e que escravizou lá na África e aqui na América, e aqui no Brasil também, lá na Índia e na China. Eles enricaram, ganharam dinheiro, por isso eles tinham esse dinheiro para quê? Para pegar a matéria-prima, e terceirizar nessa cooperação simples. Ou seja, o artesão desenvolvia todo o processo produtivo, mas trabalhava para quem financiava a matéria-prima. Quem? O capitalista. E financiava também o quê? Os instrumentos. E definia o local. E aí começou a ser construído grandes galpões. Né? Ele não fazia mais só na sua casa. Ele fazia nos locais que era... Por quê? Porque era melhor... O capitalista achou melhor porque fiscalizava. E ele também ia dizer o quê? A jornada de trabalho. Você é quem vai dizer. Por isso que tem essa palavra jornaleiro, que não tem nada a ver com jornal da gente ler, não. Essa palavra jornal vem de jornada. Por que jornaleiro? Porque o jornal não é todo dia, o da banca, porque era jornada. Quantas jornadas você fez? Né? Quantas horas você fez? Eram jornadas, pagava por jornada. E ele tinha que produzir bastante, que era para o retorno ser alto. Isso foi um processo, pessoal, que levou aí 300, 400 anos aos poucos. Né? Veja que ele não é dono da matéria-prima, porque o artesão que sabia de tudo, ele não é mais dono da matéria-prima. A ferramenta era dele, agora não é mais dele. Ele fazia na sua casa, ou na sua fazenda, ou na cidade, na sua oficina. Agora ele não faz mais. Porque quem vai... o artesão ele estava satisfeito, ou o agricultor, com o seu trabalho, aqui é o suficiente para mim viver. Pronto. Ele ia para casa, ele não fazia mais nada, ou na sua casa, ou na sua oficina, ou na sua fazenda. Pronto, agora eu não vou mais fazer, não. Já tenho o suficiente para vender, para trocar, para guardar, para estocar, né, para meu lazer, para meu conforto. Pronto, aí ele trabalhava metade do dia, uma parte do mês. Já agora, na mão do capitalista, o horário não é mais dele. Portanto, sua vida agora, quem definia, não era mais ele na cooperação. E na manufatura, como era? Aí a coisa ainda fica mais ruim para o trabalhador. Ó. O trabalho continuava a ser artesanal, mas uma pessoa não fazia tudo na manufatura. Do começo ao fim, como eu falei agora há pouco. E aí o que foi que aconteceu? Olha a transformação como foi ruim. Cada indivíduo passou a fazer apenas uma parte do trabalho. Temos aqui a foto, né? Temos aqui a foto de uma manufatura. Por que é ruim? Porque o cara que fazia o fio, no final ele sabia fazer tudo. Não, agora ele só o que ele sabia fazer era só uma coisa agora. Ele não sabia mais fazer nada. Só uma coisa. Então, aquele processo de milhares de anos que foi passando de geração para geração, de pai para filho, avô, tal, aquele processo de aprendizado acabou-se. Por isso que hoje não tem uma pessoa que saiba fazer tudo. Ele não sabe fazer tudo, ele sabe fazer uma parte do trabalho. Né? E isso, a técnica foi retirada dos trabalhadores. Né? A ferramenta e a matéria-prima ele não possuía mais, porque agora está na manufatura. Né? Então, gente, na manufatura, o produto tornou-se resultado das atividades de muitos trabalhadores. O trabalho transformou-se em mercadoria e podia ser vendida e comprada. O que é que significa isso, pessoal? Significa dizer que o seu corpo, que antes era seu, que trabalhava para você, o seu espírito de trabalho, a vontade daquilo que pertencia a você, acabou-se.
Foram anos esse processo. Mas agora, na manufatura, aquilo não era mais seu. O seu corpo não era seu. Você, além da ferramenta, da matéria-prima, você também era uma mercadoria que podia ser comprada, leiloada do preço que o capitalista queria. Podia ser comprada e vendida. Chegou-se a um ponto que esse valor, cada vez mais, quando chega no século XVIII, esse valor passa a ser cada vez mais baixo. O ser humano, aos poucos, deixa de ter valor. O capitalismo entranha no espírito humano e transforma ele em nada mais, nada menos do que como se fosse uma caneta, como se fosse uma máquina qualquer, como se fosse hoje uma TV, como se fosse um serrote, e por aí vai. Nada mais é. O homem, ele se transforma. Do mesmo jeito que o escravo, quando estava aqui no Brasil, quem se lembra das aulas de história, ele era também uma mercadoria. Por isso que se dizia que o negro não era gente, porque ele era uma peça. Não pela sua cor, mas porque ele era um produto que foi comprado para gerar riqueza para o dono de terra, para o dono dele aqui no Brasil, como foi na América Central, como foi nos Estados Unidos. É bom que fique bem claro, o escravizado, que ninguém nasce escravo. Você é transformado em escravo. Certo? O escravizado, ele se transforma numa mercadoria. Do mesmo jeito que hoje, nós, assalariados, somos transformados em mercadoria. Nós não somos nós mais, nós somos alienados. Por quê? Porque no momento em que você vende sua mão de obra, você deixa de pertencer a você. Você não é dono de você, a não ser que você rompa o contrato. Mas você não tem saída, porque você não é dono dos meios de produção, nem é dono das ferramentas. Porque são meios de produção. Terra, fábrica, os bancos, os grandes comércios. São meios de produção. E o que é que nós somos? Os trabalhadores? Forças produtivas. Então, pessoal, nós vamos para outro estágio do trabalho, que é a maquinofatura. Surgiu, então, a maquinofatura. Essa máquina passa a existir a partir de 1730, 40, 50, 60. Primeiro na Inglaterra, que inclusive, quem se lembra da aula de história, lá boa parte do ouro vindo de Portugal, depois foi para a Inglaterra, a chamada Revolução Industrial. Então, a maquinofatura, na qual o espaço de trabalho passou a ser a fábrica. Antes, os grandes galpões da manufatura, né, nas grandes oficinas, não, passou a ser a fábrica, dentro da fábrica, é um grande galpão ainda, só que com fábrica. Que ao invés de nós termos 10 trabalhadores, uma máquina vai fazer o trabalho desses 10 trabalhadores. Ou 5, ou 20, ou 2, de acordo com cada equipamento. Então, se antes na manufatura já não tem a matéria-prima, o trabalhador perdeu a matéria-prima, que agora é do capitalista, não tem mais a ferramenta. E a técnica que ele perdeu, porque ele agora não sabe fazer, que antes ele sabe, o trabalhador sabia fazer do começo, a peça do começo ao fim até a venda, ele perdeu a técnica, ele também perdeu ele outra vez. Por quê? Porque a destreza manual, aquela habilidade manual dele foi substituída pela máquina. Ele agora vai só puxar, apertar, né? Vai só mover, mexer para que a fábrica faça todo o trabalho para ele, que precisava de várias pessoas, e aí nós vamos ter desemprego. Vamos ter desemprego. Isso a partir de 1750, 1780, 1800, 1850. E isso foi um processo lento, mas que começa na Europa, e vai para os Estados Unidos, vai para o Japão, e assim crescendo. Isso, gente, com a mão de obra barata, matéria-prima aqui da América e da África e Ásia, né? Matéria-prima. E chega um ponto que nós vamos ter uma competição muito grande desses países. Tudo. Veja que a mão de obra ficou muito barata. Por quê? Porque não tinha máquina para todo mundo, não tinha fábrica para todo mundo. Então, o salário ficou baixíssimo. Muito baixo, baixo, baixo mesmo. Né? E aí você pergunta, professor, e as terras? O que foi que aconteceu com as terras? Muitos países, para poder ficar mais barato,
acabou com a escravidão, no caso do Brasil, porque era mais barato, pessoal. A própria Inglaterra, a França, que era a Holanda, né, que eram os Bélgica, Itália, que eram escravocratas, eles acabam com a escravidão, porque é mais barato pagar o salário do que pagar, sustentar um escravo. Saía mais barato. Chegou a esse ponto, onde crianças de 6, 7, 8, 9 anos vão começar a trabalhar para ajudar a família, porque não tinha como sustentar, de tanta fome esse pessoal passou a ter com o advento da maquinofatura. Né? E no campo, os grandes proprietários do campo, que preferiram criar ovelha para fazer a lã, ou arrendar as terras, e muita gente foi expulsa de suas terras na Europa. Por isso que na Alemanha, na Itália e outros países, vem muita gente para o Brasil, no século XIX, para escapar da fome. Os italianos, os alemães, encheram aqui, porque lá estão passando necessidade, morrendo de fome. Né? Ou para outros países que eles foram também. Né? Então, não tinha. Os grandes donos de terra na Europa foram para os Estados Unidos também, uma parte. Né? Não tinha trabalho para todo mundo, porque eles foram expulsos. Também chamado de enclosures, ou fechamento das terras para criar animais. E esse pessoal passou a ir para as grandes cidades, onde nunca ia encontrar trabalho para todo mundo. Vivendo em lugar insalubre, várias famílias vivendo em um quarto, os cortiços, o aumento da prostituição, bebedeira, álcool, assassinato, assalto, tudo de ruim aconteceu na Europa. Então, é bom que se entenda, gente, que isso chega a um ponto insuportável que só vai diminuir quando começa a haver os sindicatos a se formar para os trabalhadores se protegerem. Né? Tudo que a gente possui hoje, não esqueça, isso foi muito esforço dos sindicatos, muito esforço dos trabalhadores. Né? Não foi à toa o patrão que deu de graça, não. O final de semana só foi dado depois de muita luta. Né? E dá porque sabe que se não tiver um descanso, a pessoa morre, o trabalhador morre, a trabalhadora morre. Então o homem foi substituído pela máquina. Então, gente, o trabalhador no século XIX, né, agora há pouco tempo, né, ele foi convencido de que a situação presente era melhor do que a anterior, mas não era. Quando ele era o seu artesão, ele era agricultor na sua terra, o homem do sítio, ele vivia muito melhor do que o assalariado. Ele quase não pegava em dinheiro, mas ele tinha conforto, ele era dono do seu tempo, ele era dono do seu trabalho, ele era dono da sua mão de obra, ele era dono da sua família, ele sabia se programar, ele tinha o seu lazer, ele tinha o seu descanso. Né? E aí a sociedade, né, os burgueses, os presidentes, né, os primeiros ministros dos países que já tinham deixado de ser monarquia, né, eles vão contratar especialistas, grandes filósofos, economistas, para convencer as pessoas que aquilo era bom. Né? Então, diversos setores da sociedade fizeram com que essas pessoas acreditassem nisso, achando, onde entra a ideologia, né, de que aquilo era normal, que aquilo era coisa boa. Então, quem foi que fez isso? Ó? As igrejas, né? Tanto as igrejas crentes, né, protestantes, todas elas. A igreja católica, todas elas influenciaram. Os governantes, porque os governantes eram eleitos ou colocados no poder pelos ricos para fazer as leis, para poder, que passando a ter lei, essas leis eram leis o quê? Capitalistas. Né? Para que você aceite, aquela lei tinha que ser aceita. Se você fosse atacar, fosse fazer alguma coisa, não, mas está na lei. Então, embasado em uma lei. Mesmo que você estivesse passando fome. Lógico, os empresários também vão fazer com que isso as pessoas achem normal e era um momento de opressão. Se vocês estão achando que parece bem parecido com os dias atuais, é porque parece mesmo. Tem ligação com os dias atuais. Aqui no Brasil, tudo que a gente avançou está voltando com a reforma da Previdência que foi feita com o governo atual, e vocês só vão saber lá na frente. A reforma trabalhista,
A propaganda foi do tamanho do mundo, na televisão, todo dia. Né? A reforma do ensino médio, para que as pessoas acreditassem que era bom aqui no Brasil. Lá foi feito do mesmo jeito. Isso. Então, os empresários, lógico, eram mais interessados, que, por sua vez, mandavam nos governantes. E, lógico, as escolas, porque as leis, os conteúdos das escolas eram feitos para que as crianças, desde pequenininha, achassem aquilo bom e normal. Então, nós vamos ter, pessoal, o trabalhador estava livre apenas legalmente, porque, na realidade, via-se forçado pela necessidade de fazer o que ele impunha. E trabalhavam mais horas do que antes. Mais horas do que antes, mas não ganhavam mais. Foi muito pior essa transformação. Então, de acordo com o pensador Max Weber, economista, filósofo, em seu livro História Econômica, de 1923, isso era necessário para que o capitalismo existisse, do jeito que a gente conhece hoje. Ali, pessoal, foi o início de tudo. Né? Foi o embrião, a formação, levou aí uns 300 anos, né? 1700, 1800 e começo de 1900, né? Para que isso fosse o modelo que é hoje. Lógico que não é da mesma forma, né? Foram feitas leis trabalhistas diferentes, de proteção do trabalhador. Os sindicatos agora estão dentro da lei, porque era contra a lei até o trabalhador se protegerem. Já pensou? Tudo que a gente consegue hoje, pessoal, foi luta do trabalhador. Através de muita greve, de muita surra que levaram, muito espancamento, muita gente morreu para que a gente tivesse hoje um 13º, tivesse férias, tivesse um trabalho que não é alto, mas ainda era pior, para que mulher pudesse tirar licença para engravidar, aliás, para engravidar não, para cuidar do neném depois que nascesse. Nada disso existia, isso foi muita luta dos trabalhadores. Os patrões não deram isso de graça, porque eram bonzinhos, porque tinham medo de Deus, de forma alguma. Foi muita luta. Então, pessoal, não foi fácil submeter os trabalhadores às longas jornadas e aos horários rígidos, pois a maioria deles não estava acostumada a isso. Ora, se você estava na sua vida tranquila ali, você é quem ditava as normas do seu dia a dia, eles não aceitavam aquilo com facilidade. Foi muito ruim para eles. Você imagina, por exemplo, aí quem coloca criança que nunca foi na escola, os primeiros dias, criança não foi feita para ir para a escola, a criança foi feita para brincar com os vizinhos, com os irmãos, brincar com a família, né? Não foi feito para ir para a escola, para socializar. Criança com 3, 4, 5 anos, está errado. Por isso que é 1, 2 meses, 3 meses chorando, até se acostumar. Da mesma forma, o trabalhador que tinha uma vida todinha tranquila, trabalhava pesado, trabalhava. Muito sol, muita chuva, dificuldade, perdas, muitas vezes, tinha ano muito ruim. Os artesãos também, como produziam suas coisas também para vender, tinha comércio ruim, era enganado, tal, tinha muitos impostos, mas eles é quem ditavam sua vida, sua jornada de trabalho, e não o capitalista. Então foi muito ruim, né? É mais ou menos, não é igual, você ter que, como a gente está agora, nessa restrição de trabalho, por causa dessa crise que a gente está vivendo, a gente não poder andar livremente como a gente andava. Não é igual, nem se compara, mas dá para a gente fazer uma comparação meia grosseira, mas é por aí. A maior parte da população que foi para a cidade trabalhava anteriormente no campo, onde o único patrão, que eu acabei de dizer, era o quê? Está escrito aqui, ó, patrão entre aspas. Quem era o patrão dele? Daquela população que estava que trabalhava no campo? Era a natureza. Natureza que dizia, hoje está chovendo demais, não vai. Hoje está muito quente, não vou. Não está na época de plantar, não vou. Hoje não é bom para produzir isso, porque o comércio está ruim, eu não vou vender. Vou produzir ferramenta, não vou produzir cerveja, não vou fazer sapato, porque nessa época do ano não vende bem. Né? E assim por diante. Então ele sofreu muito, isso levou centenas de anos nessa mudança. Certo, pessoal? Então,
o início do conteúdo é esse. Vamos falar mais sobre isso, o trabalho dos dias atuais, século XX, século XXI, as novas tecnologias. Só que vocês entendessem como foi, como se chegou no decorrer dos milênios e séculos, até chegar ao dia de hoje, qual o significado da palavra trabalho. Né? É uma necessidade, mas até que ponto é bom, é ruim, até que ponto nós temos conforto, nós temos liberdade, e o nosso lado humano, onde é que fica? Certo? Boa noite, até a próxima aula. Colocarei texto, conteúdo mais para a gente discutir. Se quiser dúvida, pode mandar pergunta que a gente responde. Tá certo? Boa noite, pessoal.